estabelecer a profecia, irmãos, que está em Atos 15:12, né? Que o tabernáculo de Davi seria reedificado nos últimos dias. Vamos fazer isso acontecer em nome de Jesus. O tabernáculo de Davi era 24/7. Irmãos, isso era a visão de Davi. O cara que vivia acima da lei de Moisés, ele já tinha visto Jesus Cristo. Ele já tinha pressentido a lei do amor. Imagine o que não era a revelação dele. Porque no céu, a adoração é 24 horas. É contínua. E ele viu Deus no santuário dele. Amém? Vamos estabelecer isso aqui em Blumenau. Eu tenho certeza que vai ser assim, ó. Vai transformar essa região aqui. Não só essa região, mas muitas e muitas vidas. Amém? Deixa eu falar mais uma coisa para vocês, irmãos, que é de extrema importância. A nossa igreja, ela é uma igreja muito ativa no campo missionário. Vocês podem ver aqui que nós colocamos essas bandeiras aqui. O tema, né, deste ano foi o ID, né? O ID do Senhor, né? Eu pensei em outra coisa, perdão. Foi o ID, até os confins da terra. Amém? Nós inauguramos o ano com essa palavra. No meio daquela palhaçada toda, né? Que aconteceu, todo mundo sabe. A gente fez um passo de fé e vamos estabelecer a nossa igreja como uma igreja missionária. Nós já ajudamos missões. E é um pouco disso que eu quero falar para vocês hoje. Tem um videozinho bem breve que eu quero passar para vocês. Pode aumentar o volume lá, por favor? Ó a bandeira do Brasil, irmãos. Que benção.
Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Você faz parte dessa obra. Cada real que entra aqui, a gente remete, cada real, né, na sua proporção, a gente remete parte para as missões. Amém? Essa obra ali, o seu dinheiro está lá, ajudando a pagar a passagem do Bispo Nilson, a pagar a passagem do pastor Chico, né? Pastor Francisco, a pagar todos os custos, você está ajudando. Amém? E nós em breve estaremos diretamente no campo missionário. Amém? Se coloque de pé um minuto, por favor. A palavra hoje, irmãos, de oferta é essa: ide até os confins da terra e fazei discípulos de todas as nações. Batizai em meu nome. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que vai. Não fiquemos em Jerusalém, irmãos. Não retenha o teu dinheiro naquilo que o Senhor pediu para você ajudar a obra dele. Amém? Eu falo isso para mim também. Nós temos que ser mais generosos com as missões, mais generosos para alcançar os povos que não ouviram falar de Jesus. Amém? Então, traga a sua oferta. Tem o gasofilácio aqui, temos o Pix ali também, e vamos orar para o Senhor destravar isso na igreja. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Senhor, que provisão maravilhosa de bênçãos, Pai, nós temos recebido das tuas mãos, Senhor. Aqueles que ainda não provaram, Pai, isso aqui, Senhor, que provem, Pai. E todos aqueles que têm provado, Senhor, que não retenham, Pai. Que seja um rio, Senhor, que vai fluir para as nações, Senhor. Nós profetizamos, Pai, na vida de cada pessoa aqui, cada pessoa, até mesmo os desempregados, Senhor, serão um rio fértil para regar as nações, Pai, com o teu evangelho e com o teu amor e com a tua paternidade, Senhor. Em nome de Jesus, dê mais uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Podem se assentar em nome de Jesus. Tão feliz de estar na casa do Senhor? Eu também estou. Fecha os teus olhos comigo, vamos adorar o Senhor mais um pouco. Entre numa nova dimensão espiritual nesse momento. Oh Espírito, Tu és o centro do nosso ser. Tu és o centro do nosso ser, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos prostramos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga isso a Ele. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga isso de novo. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Quando eu adorava hoje, o Senhor me mostrou, a Zenite, uma porta aberta sobre a tua vida. Uma porta branca, a qual o Senhor tem falado todos os dias para ti. Entra nela. Está aberta a minha graça para a tua vida. Não pelo que tu fez, nem pelo que tu é. Simplesmente porque o Senhor te ama. E todos os dias tem uma porta dizendo: entre nela, entre nela. Entre nela. E está chegando o tempo que o Senhor tem te gritado: entre nessa porta. Mais agora do que nunca chegou o tempo de tu entrar nessa porta. Em nome de Jesus. Oh Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor.
com o amor da cruz, Senhor. Que a nossa bandeira seja o amor da cruz, Senhor. Não a intelectualidade, não a letra, mas o amor da cruz. Aquele sentimento que tu tivesse na paixão, no momento que tu te entregasse. Quando tu corresse e passasse a via dolorosa, subisse ao madeiro e com os braços abertos tu se entregou até a última gota de sangue. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Senhor Deus, se te coroar for ir aos confins, então nós iremos. Se te coroar for gastar cada real que nós temos para alcançar mais uma vida, nós gastaremos. Se te coroar e entregar as nossas vidas, nós entregaremos. Porque, Senhor, nós queremos olhar nos teus olhos, nós queremos entrar na tua tenda e se assentar aos teus pés e permanecer, Senhor, custe o que custar. Mas nós queremos tirar as nossas coroas e te coroar, Senhor. Nós tiramos as nossas coroas e nós te coroamos agora. Entregamos o nosso ego, a nossa razão, as nossas dúvidas. Entregamos o nosso orgulho, a soberba aos teus pés, os nossos próprios caminhos, as nossas decisões orgulhosas. E te coroamos, Senhor, e te invocamos, e pedimos, seja o centro das nossas vidas. Seja o centro da nossa vida, Senhor. Tire aquilo que nos impede de estar na tua presença. Tire aquilo que nos impede de amar os nossos irmãos. Nós queremos um nível maior de revelação do teu amor, em nome de Jesus. Aleluia. Gênesis capítulo 2, verso 18, abra comigo. O Senhor quer falar contigo essa noite. Quando eu estava adorando, o Senhor me deu uma palavra. Ele falou: deixe o Espírito Santo desafiar a tua mente hoje. Deixa o Espírito Santo desafiar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz academia, se o teu treino não chega ao teu limite, você não desenvolveu. Quando você entra num culto, se a tua mente não foi desafiada ao teu limite, você não desenvolveu. Chegou o tempo de nós sermos desafiados a mudar o modo operante. Não dá mais tempo de nós estarmos num culto sem entrarmos no culto. Não dá mais tempo de nós estarmos na igreja sem nos tornarmos igreja. Não dá mais tempo de nós querermos ouvir falar de Jesus sem nos relacionar com Jesus. Chegou o tempo que ou a gente entrega tudo, ou a gente vai perder tudo. Ou nós entregamos tudo ao Senhor e ganhamos tudo, ou nós retemos tudo e perdemos tudo. Porque tudo aquilo que nós segurarmos, Satanás vai roubar. E tudo aquilo que nós entregarmos para Cristo, Satanás não toca, porque Satanás jamais tocará nele. Satanás só não toca na nossa vida se ela passa a ser do Senhor. Por isso que essa canção termina: consagramos todo o nosso ser a ti. Te coroamos, te adoramos e consagramos, nos rendemos totalmente a ti. Então deixa o Espírito Santo desafiar a tua mente essa noite, para tu entrar em... Não é uma simples pregação isso aqui, não é um esboço bem feito, não é umas palavras encaixadas num centro de retórica bem ajeitado. Isso não tem a ver com aquilo que é grego, não tem a ver com aquilo que é romano. Isso tem a ver com a revelação do Espírito para tu adentrar outro lugar, amém? Então entre nesse lugar em nome de Jesus junto comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: e disse o Senhor Deus:
não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal, campo e toda ave dos céus, os trouxe até Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo gado, aves do céu, todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez-lhe cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. Cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Sabe, irmãos, eu fico imaginando por que Adão falou: deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Imagina por que ele pensou isso, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem deles tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu, então me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e do pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e para o pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, pois, que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Então o Senhor Deus, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Quem não leu a Bíblia hoje, agora leu. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, Adão ele estava num ambiente onde Deus colocou ele com um propósito. O Senhor falou: comerás da árvore da vida, tens livre acesso a ela, da árvore da eternidade, do conhecimento de Deus, do contato com Deus, e cultivarás o jardim, colocará nome nos bichos, cuidará de tudo, e de toda a terra tu multiplicarás tudo isso que tu tens aqui, e você vai expandir isso sobre toda a terra. Adão ele tinha um propósito revelado e uma forma perfeita de atuação junto com a sua mulher. E nesse ambiente que Deus colocou ele, chegou um dia que Adão ele foi tentado por algum momento a tirar os olhos da árvore da vida, do propósito de Deus e da direção de Deus para ele. E no momento em que o homem tirou os olhos e começou a olhar para o fruto que a mulher tinha nas mãos, assim como a mulher tirou os olhos, porque presta atenção numa coisa: quem Deus criou primeiro, o homem ou a mulher? Quem? Não, Deus criou os dois juntos. Deixa eu falar isso aqui para você. Abre lá comigo em Gênesis capítulo 2. Deixa eu achar aqui agora. Aqui. Capítulo 2, capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher. A humanidade, Deus criou o homem e a mulher. E eu acho interessante porque tem gente que fala que o homem é mais importante da mulher porque foi criado antes. Não, o homem não foi criado antes. Ele foi colocado na terra antes. Porque primeiro o homem tem que apanhar e sofrer para depois a mulher já entrar com tudo amaciado, amém? O homem apanha mais. Existe uma ordem de encargo e propósito que Deus estabeleceu na terra, aonde o homem é colocado como essa chave e depois a mulher é colocado como uma outra chave, mas o homem ele não é maior nem menor que a mulher, porque macho e fêmea Deus os criou. Então, esse propósito no plano do espírito já estava criado. O problema é quando a gente tira os olhos do plano do espírito e olha para o plano terreno. No plano terreno nada faz sentido, mas no plano espiritual tudo tem fundamento. Porque deixa eu te falar uma coisa, dentro do plano espiritual, nós estamos dentro da terra, e existem leis que circundam a terra, existem leis que circundam o reino do espírito, dúvidas que você tem, que quando tu entender essas leis, tu vai entender, mas existem leis que regem as leis do espírito que a gente nem sabe. Existem as leis que regem os anjos muito antes dos séculos em que nós somos feitos por Deus, porque a Bíblia diz que quando Deus formou o homem e a mulher, antes os anjos já existiam. Então existem leis mais primordiais do que todas as leis espirituais que tu pode imaginar, como aquilo que os iguais se atraem, ou a lei da atmosfera, da gravidade, ou qualquer lei do amor, ou qualquer coisa espiritual, qualquer funcionamento. Então existem coisas que acontecem por causa de fundamentos que existem, porque tem fundamentos que geram fundamentos e fundamentos que geram fundamentos. E aonde é o começo e o fim disso tudo, pastor? É em Deus. Porque Deus não é só uma pessoa, Deus é um lugar, Deus é um ambiente em que Cristo subiu, e Deus ele também é os 7 espíritos de Apocalipse, e Deus também sustenta toda a terra, porque tudo que existe, nele existe, até o inferno parte de Deus, para a gente poder ter opção. Então Deus é muito mais do que tu imagina, muito mais. Deus é muito mais do que um homem com um pedaço de pau esperando para te dar uma porrada, ou para corrigir um erro. Deus é um ambiente glorioso, é um ambiente que a gente não nem olho viu, nem ouvido ouviu, e a gente vai passar a eternidade conhecendo Ele. Só que a diferença é que quando a gente entrar no próximo século, que a Bíblia diz, a próxima dispensação, nós vamos estar assentados ao trono com Ele, e não é possível que isso não mude o nosso coração, porque o meu coração fica incendiado. Adão perdeu esse lugar de propósito e de essência no dia que decidiu olhar para uma árvore, para um fruto que parecia ser agradável. E é sobre isso que eu quero falar essa noite.
Quando nós tiramos os olhos do propósito de Deus, da essência de Deus, daquilo pelo qual nós somos formados desde a origem, e nós começamos a olhar para coisas temporais, passageiras e supérfluas. Nós paramos de observar aquilo que é eterno e começamos a nos deparar com coisas do plano físico que vão passar no estralar de dedo. Passamos uma vida construindo um castelo que, se mudar a economia da nação, a gente pode perder pelo governo. Passamos uma vida, muitas vezes, tentando trabalhar por dinheiro enquanto estamos perdendo os filhos. Passamos uma vida, muitas vezes, formando filhos, achando que estamos amando eles, mas estamos colocando eles distante de Deus, porque a nossa vida não aponta a Deus. Passamos uma vida tentando salvar um casamento que a gente perde porque nunca abrimos mão da nossa razão para salvar esse casamento. Passamos uma vida olhando para o nosso trabalho e não vivendo nenhum milímetro daquilo que Deus preparou para a gente, só sobrevivendo na terra, espiritualmente mortos. Adão entrou nesse lugar quando ele desfocou da árvore. Porque se os teus olhos estiverem na luz, presta atenção nisso, todo o teu corpo será luz. Agora, se você estiver focado nas trevas, todo o teu corpo será grandes trevas. Então o homem tirou os olhos. E deixa eu te falar uma coisa, quando nós perdemos o senso do propósito de Deus e passamos a nos preocupar com os nossos filhos, nós perdemos os filhos. Quando eu tiro o olho da árvore da vida e começo a me preocupar com a minha esposa, eu perco a minha esposa. Quando eu tiro os olhos do Senhor e começo a olhar para o meu trabalho, eu perco o meu trabalho. Porque a palavra diz isso, o Senhor Jesus ensinou isso. Tudo que toma valor acima da prioridade do teu coração, muda a essência do teu ser. Então aqui nesse lugar, a serpente fez, Adão estava no lugar certo, na hora certa, no tempo correto. Ele tinha tudo, ele tinha o caráter de Deus, a mente criadora de Deus. Ele era potencialmente inteligente. Provavelmente ele usava 100% da mente, a gente usa o que? 5%, 3%, 10%. Imagina um homem que usava 100% do poder do cérebro. O que aconteceu? Quando Satanás, ele não te tira do lugar que você deve viver, quando ele não consegue te tirar do lugar em que você deve viver, em que você vai viver, ele tira o lugar de dentro do teu coração. Quando Satanás, ele não te tira da posição correta que você está, do lugar que você vive, da profissão que você deve ter, do chamado que você exerce, da família espiritual que você tem ou biológica, ele tira tudo isso do teu coração. Porque a serpente, primeiro, ela te paralisa através de uma mentira. O diabo é o pai da mentira. Ela vem e te paralisa. Ela começa a dizer, está tudo errado o que tu está vivendo, mas tu está tudo certo. Mas ela vem e diz, está tudo errado. Tu não sabe que tu viverá no dia que tu comer desse fruto? Quando tu comprar esse carro, quando tu vender essa casa, ou quando tu comprar essa casa, quando tu ir embora dessa cidade, quando você ter um filho, quando teu filho crescer, tu vive tudo errado, porque a casinha que tu está vivendo não presta, o carro que tu tem não presta, porque a empresa que tu tem não presta. Então Satanás, ele não te tirou do lugar em que você está. A igreja que tu está, o propósito que você serve lá é só para tomar teu tempo. Perda de tempo, passar um domingo, um sábado, uma quarta, uma quinta na igreja. Então ele começa a mentir. Aí daqui a pouco, você acredita na mentira e ele te paralisa. E tu não consegue mais fazer nada porque tu está amarrado. Tudo perdeu o sentido. Tu não consegue mais nem lavar um copo para tua esposa ou para teu marido porque tu se sente injustiçado. Lava tu. Tu não consegue mais tirar um copinho no chão de um lugar porque tem gente para limpar isso daí. Tu fica paralisado, tu perde produtividade, tu não se move mais, tu não trabalha mais bem. No teu emprego tu não produz mais porque tu estás com um monte de mentira na tua cabeça, ele te paralisa. Quando Satanás consegue te paralisar, fazer tu olhar para a serpente, sabe o que acontece com a tua vida? Porque você estava certo.
Você estava no jardim, você estava produzindo, você estava crescendo, você estava desenvolvendo, mas Satanás te convenceu que tu estava errado. Ele tirou de dentro de ti a alegria de estar naquele lugar, a alegria de ser salvo em Cristo, a alegria de desenvolver a vida que Deus te deu, a alegria de exercer o chamado que Deus te deu. Ele tirou. E aí tu paralisa. Aí quando tu fica paralisado pela mentira, vem o acusador. Tá vendo? Tu fez tudo errado agora. Porque agora ele fez tu fazer errado. Porque tu cedeu para ele. E aí ele vem e fala assim, ó, tá vendo a tua vida? Olha a tua conta. Mais um mês tu vai estar devendo. Seu imprestável. Tu não presta, tá vendo a tua esposa depressiva? É culpa tua, marido. Tá vendo o teu marido que não funciona? Ele nunca vai funcionar. Tá vendo os teus filhos? Não tem mais jeito. Teu emprego, joga no lixo. Não tem mais nem para onde ir. Não tem mais, porque tu não presta mais para nada. Porque tudo caiu na tua cabeça, porque tu fez isso. E na verdade quem fez foi realmente a proposta, mas tu cedeu. Supondo. E aí ele vem e te acusa, e agora ele bota um fardo sobre a tua vida que tu não consegue mais sair disso, aparentemente. Meu Deus, eu não presto, quer saber? Tem andarilhos, irmãos, que eu vejo na rua, médico, eu já cruzei com andarilho, mas o que aconteceu? Um dia eu tive uma briga com meu filho, eu saí de casa e nunca mais voltei, e nunca mais eu vou voltar, médico. Porque Satanás fez ele brigar naquele dia, convidou ele à briga, ele aceitou o convite e brigou, e a briga foi feia, e depois Satanás veio e falou, agora tu não presta mais, tu é culpado, não volta mais para tua casa. E aí primeiro paralisou, depois culpou, e no final das contas, Satanás é o destruidor, ele vem e neutraliza a pessoa. Então a pessoa se mata, toma remédio para morrer, se isola, se anula, porque Satanás ele mente, culpa e neutraliza. Então deixa eu te falar uma coisa, ele é tão grande, e Satanás tomou tanta proporção, que em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz, o grande dragão é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Você compreende isso? Aquela serpente que começou lá no Éden, ela tomou tanta força que se tornou um dragão capaz de enganar o mundo inteiro, de tantos homens que deram ouvido para ela. Mas deixa eu te falar uma palavra agora, Colossenses capítulo 2, verso 14. E ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. Toda essa culpa que você tem, você merece ter, porque foi você quem fez para entrar nesse lugar. Só que ainda que você merece a condenação, ele removeu a condenação e falou, se hoje tu quiseres e me ouvires, eu removo a culpa do teu coração. Porque um dia nós estávamos caídos no pecado e demos ouvido para uma serpente, mas ele falou, eu cancelo essa dívida, basta tu olhar para mim. Saia da supervalorização, para de olhar demais para a tua dor, para de olhar demais para os teus feitos. Prostituta, se ninguém tem pecado, atire a primeira pedra. Não é um lugar de quem é mais ou menos pecador. O que vai definir se tu vai poder andar com ele, e essa culpa que está sobre ti é o teu arrependimento. Então Satanás, ele tenta tirar sempre os olhos do olho do homem do propósito. Quando ele te colocar nesse lugar, tu vai começar a valorizar o trabalho, e tu vai jurar que se tu trabalhar uma carga horária dobrada, triplicada, vai melhorar tudo na tua vida. E presta atenção, eu não estou falando isso num breve momento. Eu já estabeleci empresa, eu sei como muitas vezes no início de empresa, ou no início de um tempo da nossa vida, a gente precisa trabalhar, às vezes até 15, 20 horas, eu já trabalhei 48 horas seguidas. Só que quando a gente se mantém nisso, supervalorizando, acreditando que o esforço desse trabalho é que vai nos trazer a alegria que nós precisamos, ou vai nutrir aquilo que a gente precisa, a gente começa a cair. Então Satanás diz, vai lá, foca no trabalho, esquece um pouco a igreja, esquece um pouco a família. Quando tu vê, tu perdeu tudo que te importava.
Aí daqui a pouco Satanás chega e fala assim: não, tu tem que cuidar do teu filho. Aí tu trata o teu filho como se fosse um cristal. Alguém vai corrigir teu filho, tu já bate na pessoa. Não, mas o meu filho, tadinho. Aí alguém vai falar: não, mas tu tem que desenvolver nisso. Não, meu filho, deixa que eu cuido do meu filho. Não, meu filho é porque, ele tá cansado, porque é doente, porque não sei o quê. E aí você coloca o filho num lugar muito alto. Não que não tem que amar o filho, eu amo o filho também. Só que se você focar na vida do teu filho, se o meu filho morrer, eu morro. Não morre, porque filho não é teu, filho é herança do Senhor. Amém? Se ele quiser levar, ele pode. É dele, não é nosso. Agora, foca no filho, aí perde o filho, porque mima tanto o filho que o filho se torna um mimadão. Nunca sai de casa porque fica debaixo das asas da mãe. E é totalmente corrompido, ou do pai. Aí tu começa a supervalorizar dentro desse contexto o casamento. Não, porque a minha esposa é tudo. Porque agora nem igreja precisa mais. O negócio é ir para hotel, para praia, vamos curtir o final de semana. Não estou dizendo que nunca pode fazer isso, estou dizendo quando isso toma o centro da tua vida. O que é? Aí a pessoa vem na igreja, porque agora sim, pastor, eu conheci a Deus. Por quê? Porque agora eu consigo curtir com meu marido, ou eu com a minha esposa, e aí eu consigo ter, sabe, aquele momento de lazer, ver a praia e tal. Tudo isso é muito lindo, contemplação, temos que ter, amém? Temos que visitar uma praia, temos que ir para o meio de uma fazenda bonita, de uma cachoeira bonita, temos que fazer numa trilha bonita. Toda a contemplação da natureza agrega ao nosso coração, mas quando isso toma o centro da nossa vida, nós desfocamos dos propósitos de Deus. Quando isso toma o objetivo central, tudo que nós construímos é para isso, para viajar para o exterior, para eu curtir a minha família em casa, poder jogar, poder comer, poder ter uma patinete, uma bicicleta, poder ir lá no Ramiro todos os dias. Quando isso toma o centro do nosso ser, a gente perdeu o senso de propósito, ou então o prazer. Tudo que eu faço durante a semana é um enfado, para chegar na sexta-feira e ter o happy hour. Aí tudo que passa durante a semana é um inferno. A única coisa que vale a pena é a cerveja gelada das 18 horas. Aí eu vou lá e posto no Instagram, que a minha vida se resume àquilo. Vive pelo prazer. Isso são as pessoas hedonistas. Sabe? Eu sei como é que é. Porque eu também, quantas vezes eu fiquei trabalhando a semana toda, e eu pensava que o meu prazer não era no trabalho. E eu vivia o inferno, porque eu trabalhava de mecânico de máquina de costura e eu odiava fazer o que eu fazia. Era um inferno aquilo. Porque eu estava desligado do propósito. Mas o Senhor me guardou. Daí eu comecei a entender o que era trabalhar no propósito. Quando eu comecei a trabalhar com venda de computador, eu comecei a entrar no propósito. Por quê? Porque o meu propósito era lidar com pessoa, não com máquina. Eu não sei funcionamento de máquina, eu não sei nem pegar uma chave de fenda. E a minha madrasta está por aqui. A Serlita não está lá na escolinha hoje. Ela poderia falar que eu puxei meu pai, eu não sabia nem pegar uma chave de fenda. Meu pai era uma tristeza e eu também era. Mas eu fui guiado para ser mecânico, porque não foram sensíveis a compreender o meu coração. Eu gostava de falar, e gosto até hoje, amém? Só que daí me colocaram num lugar onde eu tentei viver e eu não conseguia. E aí sabe o que foi? De segunda a sexta o inferno, sábado e domingo alegria. Só que não tinha propósito, porque meu Deus do céu, eu passava muito mais tempo trabalhando do que... E eu comecei a entender que quando eu foco no propósito, o meu trabalho tem sentido. Porque Adão perdeu o sentido no trabalho quando caiu. Quando ele saiu do jardim, agora tu trabalhará para te sustentar. Mas no jardim ele não trabalhava? No jardim ele não tinha que colher, não tinha que plantar, não tinha que cultivar, dar nome aos bichos. Mas qual que é a diferença? Porque no primeiro, o trabalho tinha a ver com Deus, no segundo não. Por isso que esse negócio de vida setorizada, eu tenho vida, na minha vida secular, isso não existe, irmão. Se tu tens vida dividida do evangelho, é porque tu ainda não entendeu o propósito de Deus para a tua vida, porque o teu trabalho faz parte do teu ser, ele nutre o teu chamado. Por isso que quando eu comecei a trabalhar para falar, mudou tudo. Quando nós abrimos a gráfica no centro, o nome da gráfica é Zion, que é Sião, o lugar onde serve, serviços pelo reino de Deus. E nós começamos a trabalhar lá com o coração
estabelecido de servir todo mundo que estava no centro. Chegavam umas pessoas lá com uns pepinos violento de boleto, aquelas coisas que tu tem que ligar lá pro Banco Santander, aquela coisa terrível que te passam para 15 atendentes. E a gente resolvia. E a gente cobrava R$3. E a fama foi correndo, porque os meninos lá resolvem, eles trabalham por nós. E essa foi a ideia da Zion. E aí a gente começou a entender que além de a gente estar ajudando aquela galera toda, a gente estava ganhando dinheiro e ganhando tempo para estar na igreja. E ainda a cereja do bolo foi que quando apareceu o Daniel, eu falei, o Daniel, vou chamar ele para cá e vou discipular ele aqui dentro. Aqui é eu que mando mesmo, ele vai ser obrigado a obedecer. E aí o Daniel começou a ser discipulado, agora quem manda é ele. Mas pega leve, tudo tem limite, viu? Eu ainda tenho 55% do negócio. E quem manda é ele, mas agora o Nicolas e o Alan estão sendo discipulados. Então tudo, irmãos, tem a ver com o propósito de Deus. Deus converge tudo. Quando tu vê a tua vida, tu já não sabe mais o que é igreja, o que é família, o que é trabalho. Tu não sabe mais se o teu carro é teu. Porque isso converge tudo para o propósito. Você volta ao centro. Então se você está trabalhando, tendo aquele sentimento assim, ó, o meu trabalho não tem a ver com quem eu sou, é porque você não está no lugar certo. Porque até carpir um lote, se tiver a ver com o teu chamado, tu vai estar extremamente feliz por estar carpindo um lote. Escuta o que eu estou te falando. Não adianta eu pegar o pai da minha sogra, por exemplo, e botar para trabalhar em programação. O homem morre. Mas se eu largar ele numa casa, para construir uma casa, ele vai construir feliz da vida. Amém? Porque tem a ver com ele, com a essência dele de roça, de construção, de ver aquela coisa toda, de depois do almoço comer uma tangerina, ficar com as mãos fedendo. Tem a ver com ele, aquele cheiro de cimento. Aí bota, traz na igreja, vai para o setor de edificação, é teu chamado, vai edificar para Deus. Se nós entendêssemos isso, as pessoas mais simples do ministério, mas eu sou muito simples, pastor, porque eu só sei plantar e só sei construir. Então eu te pago uma passagem, tu vai lá para o Quênia e tu constrói umas 10 igrejas que eles estão precisando de gente que sabe construir, que sabe lançar alicerce. É a simplicidade do evangelho. Quando a gente está alinhado com o propósito, tudo que a gente faz é precioso. As nossas habilidades se convergem com o reino de Deus de uma maneira incrível e não passa mais a ser trabalhoso. Eu tenho prazer de fazer. Se deixasse, eu limparia a igreja, porque quando eu limpo o banheiro da igreja, eu não estou limpando o banheiro da igreja, eu estou deixando cheirosinho para quando alguém chegar, sentir aquele cheiro gostoso e usar o banheiro e deixar com um cheirinho ruim lá dentro. Sabe, quando a gente está preparando o som, cara, eu viro à noite preparando o som, regulando essas coisas, porque é gostoso saber que uma hora todo mundo vai ouvir tudo junto. É bom a gente saber que tem o Coa Café ali que, sabe, é um negócio bem feito. Eu sempre falo, pessoal, se não for para fazer bem feito, não faz, manda o pessoal para um restaurante. A gente precisa, sabe, convergir todas as coisas, porque quando a gente olha para o propósito, o nosso prazer está aqui. O problema é que Satanás, ele tenta tirar esse lugar do teu coração, ele quer dividir a tua vida. Aí quando tu está na igreja, tu não está satisfeito. Tu só tem uma hora que está satisfeito, quando você está lá vendo filme no teu sofá, porque aquilo é prazer. Ou quando você vai viajar. Só que daí quando tu vai ver filme, tu é um grosso, ou uma grossa. Por quê? Porque tu quer que todo mundo cala a boca, porque qualquer barulho te incomoda. E quando o prazer da tua vida é uma viagem, toda viagem que tu vai com a família dá briga. Por quê? Porque daí tu vai pra viagem, tudo é para ser perfeito, mas essa gana de ser perfeito quebra tudo. Porque daí qualquer coisinha que alguém faz de errado, fica bravo. Era para ser perfeito, estou 1 ano esperando essa viagem. Ou é só comigo que aconteceu isso? Vocês estão entendendo? Então, quando a gente tira o propósito da nossa vida, não, cara, eu sirvo a Deus. O meu Deus, Ele já me completa. Eu tenho prazer, hoje eu joguei o colchão lá na sala, e eu fiz de conta que eu estava brincando com meus filhos, mas na verdade estava dormindo enquanto brincava, e eu fiquei lá deitado com a Sueli lá no chão, e fiquei lá com as crianças até 1h da tarde, e a gente fez isso, e eu estava completo, porque aquele momento era onde o Senhor me colocou para estar. Uma que eu não tinha força para fazer mais nada, e outra que os meus filhos precisavam do pai. Então é isso, a gente precisa compreender que dentro do propósito de Deus, todas as coisas, até dormir, quando José dormiu, ele teve a revelação de que Maria estava recebendo Jesus.
Até dormir faz parte do propósito de Deus. Mas quando a gente não está olhando para o propósito, tudo perde essência. Teu trabalho vai ser um fardo, tua vida vai ser um fardo, tua esposa vai ser um fardo, teus filhos vão ser um fardo. O meu filho não é um problema que tem que usar fralda ou botar num colégio. Glória a Deus pela fralda que faz meu filho ficar mais sequinho. E o colégio não dou glória a Deus, porque glória a Deus que eu vou ensinar ele. E paciência, vai ter que ir no colégio do governo. Amém? Então, irmãos, graças a Deus pelo homem que criou a fralda. Eu não preciso usar os panos de louça para botar no meu filho. Graças a Deus. Só que a gente acha que é um fardo, porque quando Satanás não tira a tua alegria de ter um filho, aliás, quando Satanás não tira o filho de ti, ele tira a tua alegria de ter o filho, porque agora o filho é um estrovo, porque eu tenho que trabalhar. Mas de quando tu trabalha, tu ganha dinheiro, só que de agora o dinheiro se tornou tão precioso, tu não pode mais gastar com teu filho. Tu tem que gastar para ti, porque se não gastar para ti, tu se sente roubado, porque tu perdeu o propósito. Tudo perde essência, tudo vira uma bagunça, tudo perde o sentido, porque Satanás, ele vai sempre pegar você no lugar correto e tentar fazer você perder a essência da tua vida. Por isso que eu sempre digo, casamento tem modo de ser feito. Tem que ter festa, tem que ter comida, tem que ter gente, tem que ter Jesus em primeiro lugar, porque senão não é casamento. E depois tem que ter uma festa de comemoração, não adianta só comer uma pizza. Aí depois tem que ter a lua de mel, que é o momento em que vão ficar sós. Ah, mas eu já tenho até filho, não faz mal, os filhos ficam na avó, amém? Vamos fazer essa passagem, porque, irmãos, tudo tem propósito. Nós temos que viver cada coisa que o Senhor fez para nós. Tudo tem uma essência, tudo tem um porquê. As coisas se bagunçaram, as coisas perderam o propósito. Então o Senhor, Ele sempre faz a gente voltar com o olho para o jardim. Você percebe que o jardim ficou uma espada ao redor dele, a Bíblia diz. Por quê? Porque tu só volta para aquele lugar se tu for santo. Por isso que a Bíblia diz que na boca de Jesus há uma espada, porque ele venceu a lei. A espada simboliza a lei, ele foi santo. E agora Jesus chega e fala: olha para mim que todas as coisas vão voltar a ter essência. Sabe o que Satanás fez? Adão estava no Éden, e Satanás tirou o Éden do coração de Adão, e por ele ter perdido o Éden, ele saiu do Éden. Agora Jesus pega o homem numa terra maldita, cheia de praga, cheia de desânimo, cheia de mentira, que não tem mais o Éden, e Jesus entra e bota o Éden dentro do homem, mesmo fora do Éden. Então Satanás tentou tirar o homem do lugar de perfeição, e Jesus vem e bota a perfeição dentro do homem no lugar de maldição. Amém? Então agora o reino de Deus, ele está dentro da gente, para a gente manifestar onde a gente está. Todas as coisas têm propósito para aqueles que olham para a árvore da vida, mas se tu perder a visão, Satanás, ele vai tentar te tirar o prazer. Tu vai vir aqui, tu vai querer ficar mexendo no celular, tu vai ver a hora de querer ir embora. Mas quando tu tem o prazer de Deus, quando tu entende o porquê que tu está aqui, que essa casa é tua, que essa parede, esse quadro é teu, que esse data show é teu, que tudo que você fazer aqui dentro vai reverberar na tua vida, da tua família, dos teus filhos e das pessoas que nós vamos alcançar lá no Quênia, tudo começa a mudar. Tu se vê potencializado. Não, eu não tenho só um carro. Você tem uma Saveiro. Por quê? Porque o Jonathan tem. Se tu precisar de alguém carregar alguma coisa para ti, o Jonathan carrega. Para que tu vai comprar uma Saveiro? Você já é potente, amém? Vamos usar do irmão, vamos botar ele para trabalhar, malhar um pouco, dar uma emagrecida, aleluia. Pula. Não vou falar de corpo agora, fica só nessa parte. Acabou de dizer. Irmãos, então, sabe, então Satanás, ele tenta tirar os nossos olhos do propósito, e ele tenta neutralizar. Sabe, Pedro, ele estava com Jesus o tempo todo, bebendo da glória do Filho, recebendo o amor do Pai, aquela coisa toda que eu não sei nem descrever, e de repente Satanás, através da intimidação, tira de dentro de Pedro Jesus, e aí Pedro nega ele 3 vezes, mas um olhar, irmãos,
A Bíblia diz que quando Jesus estava no sentido à cruz, Jesus parou e olhou para os olhos de Pedro, depois de o galo ter cantado, que ele traiu Jesus. O olhar de Jesus, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Sabe por quê? Porque o olhar de Jesus fez com que Jesus entrasse no coração de Pedro depois de ter traído ele. Assim como Satanás, ele tira os nossos olhos do propósito, os olhos de Jesus nos coloca no propósito. Por isso que tem gente que você gosta de olhar para os olhos dessa pessoa. Existem pessoas que é bom olhar para elas porque elas têm firmeza em sentido de propósito. Elas sabem para onde está indo. Porque Jesus está nos olhos delas. E ela nos reposiciona, e Jesus nos reposiciona. E tudo aquilo que era uma bagunça na nossa vida, que parecia ser bom, parece ser bom, esperar o final de semana para ir no cinema, ir passear, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, parece que é bom. Parece que tudo isso tem sentido para o corpo humano, para a naturalidade do homem. Mas quando tu percebe o propósito de Deus, tu vê que tudo isso é subjugado. Que tudo isso faz parte de algo que é muito maior. Todo prazer foi criado por Deus. O culto ao prazer foi criado pelo diabo. Então, quando o Senhor, Ele volta a colocar nossos olhos no propósito, a gente passa a ter prazer. Então, quando eu venho aqui para o culto, eu tenho prazer de estar aqui. Quando eu sento com os irmãos, não é assim, ó, mais uma ceia. Não, que bênção, mais uma ceia. Irmãos, o lugar que eu queria estar aqui é aqui agora. Ontem à noite o lugar que eu queria estar era na vigília. E também jantando com a Lili e com o Arthur. E deu para fazer os dois. E depois eu queria dormir. E a gente foi para casa, colocamos as crianças para dormir e fomos dormir. E depois de manhã eu não queria acordar, mas eu tinha que acordar. Você entende? E aí, irmãos, a nossa vida é leve, porque mesmo que eu esteja na empresa, de segunda a sexta, a empresa faz parte da igreja, que faz parte de Cristo, que faz parte de mim, que faz parte de um todo. Tudo faz parte de um quebra-cabeça que está se encaixando. Se você não está posicionado nesse lugar, tu ainda não entendeu o propósito da tua vida, porque talvez o orgulho, a independência ou a falta de percepção não deixa tu ver a unidade de todas as coisas. Porque os teus olhos estão no fruto, sabe? Tudo se tornou, eu sempre digo, agora a gente está na reta do casamento da Dai e do Lucas, depois do Vitor. Se o casamento ser teu foco, tu cai. Agora, se tu querer trazer Cristo para o centro do teu casamento ser teu foco, aí fechou. O Senhor vai abrir os céus. Por quê? Porque a essência se mantém. Porque quando você toma algo para ti e quer fazer, você perde. Mas quando você perde para fazer, você ganha. Então, filho pródigo, qual que é a síndrome do filho pródigo? Ele chega para o pai, Lucas capítulo 11. Ele chega para o pai e fala assim, ó, pai. O irmão mais velho chega assim, ó, pai. Ele gastou toda a herança dele com prostituta. Ele voltou para casa e tu manda matar um cabrito para ele. E tu nunca matou um cabrito para mim. Esse é o problema. É quando a pessoa está olhando para o fruto, está olhando para a bênção, está olhando para as coisas que, para a sua própria vida. Eu queria um cabrito, eu queria um carro novo, eu queria uma casa nova, eu queria um sucesso na faculdade, na empresa, tudo tem a ver comigo. Aí o pai olha para o filho e fala assim, ó, meu filho, tudo é teu. Tu estás chorando por um cabrito, mas todo o meu reino, os céus e a terra, eu te entreguei. Só que tu não é maduro o suficiente para entender isso. Porque tu não olha para a árvore da vida, tu está olhando para si mesmo. Tu está olhando para o fruto, tu está olhando para Eva, tu está olhando para tudo, menos para mim. Então, se você tirar os olhos do Senhor e botar na tua esposa, no teu marido, no teu filho, na tua empresa, tu caiu, acabou, tu vai perder tudo. Mas se tu perder tudo e botar teus olhos no Senhor, tu ganha todas as coisas que estão ao teu redor.
Porque enquanto tu não olha para o dinheiro, acrescenta-te a riqueza, mas quando tu olha para o dinheiro, a Bíblia diz que ele se esvai como areia pelas tuas mãos, porque o muito é pouco. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, é quando ele entra antes do teu propósito em Deus. E aí você vai se mover por o que dá mais? Eu quero trabalhar no que ganha mais. Agora no propósito, não, eu trabalho segundo a minha vocação. Porque aí eu vou acordar de manhã, como eu sou um cara que gosto de falar, eu vou trabalhar com vendas e eu gosto de falar. Eu gosto de me relacionar. Porque está ligado com o teu ser, com aquilo que Deus plantou quando Ele te fez macho e fêmea. Ou fêmea. Então quando a gente olha para o propósito, o pai olha para a gente e fala assim: filho, não busca um cabrito, filho. É muito pequeno. Tem um reino, tem uma casa, tem algo que é muito maior. Entra nesse lugar espiritual. Não busca só um cabrito. Sabe o que o pai quer dizer? Tudo o que tu tem, tudo o que eu tenho é teu. Tu estás vindo na minha casa para ganhar algo de mim, mas eu estou querendo dizer para ti, toda a minha casa é tua. Por isso que eu não acredito que essa igreja é minha. Eu só faço parte dessa fazenda, essa vinha é do Senhor. Eu não tenho problema nenhum de entregar essa vinha, porque não é minha. Eu sei que o lugar onde eu estiver, eu vou ser pai. Eu vou ser pastor, eu vou amar, eu vou cuidar. Então não é isso aqui. Não é sobre tudo isso aqui. É sobre Ele. É sobre o propósito dEle. A gente pode estar lá no fim do mundo, lá na África, no Tibete, lá na Somália, não importa. A gente vai continuar sendo a mesma pessoa, manifestando o mesmo reino. Por quê? Porque eu estou debaixo de um propósito. Talvez eu tenha que ir para um lugar desse, trabalhar num hotel. Talvez como médico, talvez como enfermeira. Talvez como psicólogo, talvez como pregador. Mas em tudo, Deus vai ser glorificado para que a gente alcance as pessoas para Ele. Se você olhar para a árvore da vida e entender o teu propósito, você vai ser satisfeito com pouco. E você vai perceber que Deus te coloca no muito. Quando a tua vida perde o sentido, tu anda que nem Caim. Deus olhou para Caim e falou: Caim, se arrependa do teu pecado. A tua oferta foi ruim, tu não me honrou, tu não quer andar comigo. Volta para casa, Caim. E Caim falou assim: quer saber, não quero mais falar contigo. Tchau. E a Bíblia diz que Caim andou errante pela terra, depois de matar Abel. Então existe um lugar onde a gente pode perder a consciência de que Deus quer gerar em nós. Ele cancelou toda a dívida, toda a culpa. Agora existe um legado, existe um lugar que o Pai quer te colocar, existe uma obra. Existe um reino. Sabe, irmãos, por que eu não discuto com um pastor de cidade? A não ser aqueles que querem usurpar da noiva. Porque a mesma obra que o Tiago está fazendo lá na aba, a gente está fazendo aqui, é um só reino. Ontem ele ligou para mim e falou: que horas que é o culto aí? Tem uma pessoa que precisa ir, mas eu não tenho culto na aba hoje, eu vou mandar ir para aí. É reino. É uma só obra. Começa na tua casa, se expande para a tua família, se expande para a tua igreja, se expande para a tua cidade, para o teu estado, nação, até os confins da terra. É uma obra global, profética, que Deus está fazendo, e nós temos que encontrar ligação. E a ligação é relacionamento com Deus e com os homens. Não adianta tu querer gravar um DVD de você cantando ou pregando. Eu conheço muitos pastores que tentam fazer isso para se autopromover, aí vai lá e paga milhões no Instagram. Sabe como é que é a promoção de Deus? Como Ele levanta o príncipe do pó? Relacionamento. É quando tu começar a fazer que as pessoas sejam melhores e mais importantes que você. Aí Ele te exalta. Por quê? Porque se Ele te exaltar, tu vai cuidar das almas, tu não vai se autopromover. E Deus exalta a verdade e a pureza. Então o Senhor está te chamando para ser herdeiro. Romanos capítulo 8, 17 diz: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Existe um lugar de herdeiro.
Existe uma obra que é tua. Existe um propósito na terra que é teu, que tem a ver com a tua vida, com o teu trabalho, com a tua igreja, com tudo isso. É um só. Cristo é tudo em todos, tudo está interligado. Tu não anda mais só. Se tu olhar para o propósito e desfocar da tua vida, a tua vida vai tomar a forma do propósito. A minha maior oração quando eu comecei uma empresa foi: me dá mais tempo, Senhor. Eu só quero mais tempo. E em meio a tudo que eu executava com muito prazer, Deus me deu mais tempo. Se o teu propósito, se o teu trabalho tiver a ver com o teu propósito, você viverá no Éden. Agora, se o teu trabalho não estiver ligado com o teu propósito, ele servirá somente para você ganhar dinheiro, e você viverá o inferno na terra. Porque quando Adão caiu, ele passou a trabalhar para ganhar dinheiro. Mas quando ele estava no jardim do Éden, na presença de Deus, com os céus abertos, ele trabalhava por um propósito, que era nutrir o seu relacionamento com Deus. Deus, ele vai te tomar tudo. Até o teu emprego vai ser para servir o teu relacionamento com Ele. Não vai mais ser separado. É por isso que aí você entende o porquê que a gente não sonega imposto. Porque se o meu serviço não for para eu me relacionar com Deus em santidade, todos os dias eu posso escolher sonegar, mas eu não sonego. Por quê? Porque eu quero me relacionar com Ele todo dia. Nesse dia eu falei: Senhor, tá aqui, ó, tô lembrando de Ti, Tu é meu Pai, Tu disse que eu não posso, tô pagando a guia cheia. Todos os dias tu vai ter uma oportunidade de se relacionar com Deus e estar olhando para a árvore da vida. E és tu quem decide: a árvore da vida ou o fruto do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida, direita, o fruto do conhecimento do bem e do mal, esquerda. É tu quem decide. Mas se tu perder o olho da árvore da vida, a tua vida vai virar de cabeça para baixo. E tu pode ganhar 10 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, nunca vai te bastar. Hoje tu pensa: se eu tivesse 30 mil a mais me resolveria. Se eu tivesse 50 mil a mais, se eu tivesse 100 mil a mais, se eu tivesse 500 mil a mais, a minha vida estava resolvida. Eu te garanto que não está. Porque tudo se perde a essência quando não estamos olhando para o propósito. E quando a gente está olhando para o propósito, até o pouco que a gente tem é muito. Porque tu vai entender que tu é mais precioso do que tudo que tu tem. E a tua vida pode mudar mais a terra do que o dinheiro que você tem. O teu filho precisa mais de ti. Um filho prefere um pai que só serve arroz com ovo, mas esteja presente, do que um pai que serve carne todo dia, mas esteja ausente. Porque um tem propósito e o outro não. Amém? Você foi chamado por Deus para servir um propósito. A tua vida é um propósito. O teu trabalho, a tua paternidade, a tua maternidade é um propósito de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. A única coisa que o Pai está querendo dizer essa noite é: tudo é teu. Não seja participante para ganhar um cabrito. Tudo é teu. Tudo. Teus irmãos, tua casa, tuas luzes, tua cantina, tua sala de oração, teu lugar para descanso, teu lugar para desenvolvimento, teus parceiros da empresa, tudo é teu. Não busca mais um cabrito. Você recebe essa palavra? Feche teus olhos comigo então, vamos orar. Enquanto isso, os irmãos da ceia podem servir a ceia. Pastor, quem pode tomar ceia? Todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus como fiel e Salvador. Ah, pastor, mas eu não fui batizado ainda. Mas tu já decidiu o batismo, tu já faz parte da mesa. Ele só não chegou, mas já aconteceu no reino do Espírito. Ah, pastor, meu filho pode tomar ceia se ele for inocente, sim. E se ele não for? Se ele não for, ele já está condenado. O que adianta dar ou não dar? Se ele não vê em ti o caminho de Cristo e não quer Jesus, não muda nada. Então convida ele para a mesa até que tenha sentido isso para ele. Por isso que nós não negamos ceia para ninguém.
Só que a diferença é que tem aqueles que comem com propósito, tem aqueles que comem sem propósito. Judas comeu sem propósito, enquanto os outros 11 comeram com propósito, mas Pedro negou Jesus logo depois. Porque a ceia não é para os santos, é para os que querem Jesus. Porque santo nós só somos nele, não antes dele. Então todos estão habilitados para a ceia, desde que decidam guerrear contra o pecado. Se você não tomar, é porque você declarou que o pecado te venceu. Mas se você disser hoje assim, ó, eu posso ser falho, eu posso ser fraco, eu posso estar errado, mas hoje eu decido consertar a minha vida e seguir na santidade, custe o que custar, você pode receber a ceia. Então os irmãos podem ir levar. Enquanto isso nós vamos adorar o Senhor. Ei Jesus, nós te adoramos, Senhor. Traga a essência do legado aqui, Senhor. Traga a essência do legado aqui, Senhor. Ei Jesus, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu obedece tudo é de graça. em troca do amor. Nos deve a olhar o propósito, Jesus. Ei! Dá sentido para a vida dos teus filhos, Senhor. Pois o amor nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Isso. Reposicione os olhos da tua igreja, Senhor. Se nós olharmos para a luz, quão grande luz será? Se nós olharmos para a luz, quão grande luz será? Nós queremos ver o propósito, Senhor. Alinhe a nossa vocação, o nosso interior, as nossas habilidades e talentos, para sermos usados por Ti. Nós não queremos Te usar, Jesus. Nós queremos ser usados por Ti, cheios do Teu amor, cheios do Teu amor. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz: todavia quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Essa palavra conhecida, ela vem do grego gnóstico, que tem a ver com íntimo. Deus conhece todas as pessoas, mas quando Adão, ele estava lá no Éden, e ele se esconde de Deus, Deus sabia onde Adão estava, mas Adão deixou de ser conhecido de Deus, deixou de ser íntimo de Deus, deixou de ser ligado intimamente. A palavra gnóstico, ela é a mesma palavra, presta atenção nisso, a palavra gnóstico é a mesma palavra de intimidade de casal, a intimidade, a parte mais íntima de contato. E o apóstolo coloca ali, certeiramente, com propósito. Por quê? Porque o Senhor fala: aquele que me ama, este será despido na minha presença, não guardará orgulho, não que vai querer ter razão, não vai querer ser maledicente, faccioso, contendeiro.
vai querer andar em um só corpo, vai se despir de tudo, vai falar: pode me tocar, Senhor, eu estou aqui despido das minhas vestes, eu quero ser íntimo de Ti porque eu Te amo. É semelhante a um lugar mais íntimo que o noivo entra com a noiva, e a noiva está num estado de revelação que só o noivo vê. Gnóstico é isso, é quando nós estamos diante do Senhor falando: pode tocar, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero sustentar minha imagem diante dos homens, eu estou despido diante de Ti. Sabe, de similar forma, eu acredito que no dia da ceia, no dia em que o Senhor celebrou a Páscoa com os discípulos, e Ele partiu o pão e falou: isto eu parto por amor de vós. Era uma intimidade nesse nível, ou quase desse nível. E eles estavam lá diante do Senhor, e Ele falou: se vocês quiserem fazer parte de mim, ser conhecido por mim, ser íntimo comigo, faça a vontade do meu Pai. Então comer o pão é quando tu estás diante do Senhor e fala: Senhor, não é eu, é Tu, eu quero realmente fazer a Tua vontade. Então levante o pão comigo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós consagramos este pão a Ti agora, Senhor, e recebemos ele, nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos da independência, nos arrependemos de querer ter razão e seguir os nossos próprios caminhos. Decidimos nos resolver diante de Ti, ser um contigo, fazer parte do Teu sofrimento na terra. O Teu sofrimento não tinha a ver com crises, tinha a ver com viver pelo próximo. E nós queremos começar aqui dentro dessa casa, viver pelos próximos. Nós recebemos o Teu corpo e declaramos em alto e bom tom que Tu és o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Pode comer do pão. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua mão no meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tua adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, da mesma forma, o Senhor tomou o cálice e falou: este é o sangue derramado por amor de vós, o cálice da nova aliança. Jesus estava dizendo assim, para que o cálice da ira do Pai não recaia sobre vós, eu vos convido a tomar o cálice do meu amor, que é a ira do Pai sobre mim, para que vós seja poupado. Porque o corpo de Cristo é poupado quando o cabeça é entregue. E Jesus se entregou para ser o nosso cabeça, a nossa direção. E esse sangue derramado expulsa todo demônio hereditário, dos pais, dos avós e dos bisavós. E todo demônio que tem força sobre as nossas vidas, só basta uma coisa: arrepender-se. Arrepender-se. E quando nós nos arrependemos e recebemos do sangue, é enfraquecido o inferno e o nosso corpo volta a ter vida. Assim como um corpo anêmico é enfraquecido pela falta de qualidade do sangue, quando tomamos o sangue nós somos curados e voltamos a ter vitalidade. Vitalidade espiritual. Então, dessa forma, quando nós tomamos o cálice da nova aliança, nós passamos a ter vida em meio às trevas. Pai, nós te agradecemos pelo sangue do Filho derramado. Consagramos este cálice a Ti, o suco da videira, entendendo que é o sangue do Senhor derramado por nós, para a nossa salvação. Nós recebemos, Senhor Jesus, em Teu nome, nos arrependemos dos pecados
e pedimos: purifica-nos com o teu sangue, no teu santo nome. Podem beber do cálice. Ei, te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, Senhor. Ei, obrigado, Jesus. Obrigado por nos reposicionar. Ei, Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo. ei, Senhor. Poderoso é e não há nada que apague o seu amor. Sarabababá, A cruz me libertou. a cruz me libertou. A cruz me libertou. Aleluia. A cruz me libertou. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele merece. Ele nos reposicionou. Nós precisamos entender que Ele nos reposicionou. À medida que tu olha para Jesus, tu é reposicionado e tudo volta a ter sentido. Coloca os teus olhos no Senhor. Sabe, eu não sei se você faz devocional